Quero convidar você a abrir sua Bíblia lá em Filemão. É um livro bem curtinho que temos na Palavra de Deus. Filemão. Fica depois de Tito, antes de Hebreus. Hebreus é uma carta maior, mais fácil da gente achar. Então, se você achar Hebreus, volta para trás, você certamente achará Filemão, se não arrancaram da tua Bíblia, né? Quem tem criança em casa, às vezes o filho gostou das páginas, né? Amém? Filemão, todos acharam? Vamos fazer a leitura, eu peço que você acompanhe, vou ler aqui na minha Bíblia, peço que você acompanhe aí na sua, amém? Todo ele. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa, graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por seu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te convido de volta em pessoa. Quero dizer o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o seu consentimento, para que a bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o, como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo, eu pagarei. Para não te alegar que também tu me deves a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarcos, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém? Meus irmãos, eu gostaria de compartilhar com vocês nessa manhã sobre o amor cristão e as suas implicações. Pense comigo, você é um empresário e então contrata um funcionário no intuito de ter o benefício de um bom trabalhador para te servir. Não passa muito tempo, você então descobre que as finanças da sua empresa não estão batendo. As contas estão no vermelho já faz alguns meses, então você começa a desconfiar deste funcionário. Você pede explicações, ele dá, mas não convence. Então, você vai atrás para entender o que está acontecendo na sua empresa. Então você descobre que você está sendo roubado. Aquela pessoa que você pensou que te traria benefício, que te seria um bom trabalhador, te trouxe, na verdade, um baita de um prejuízo. Passado alguns anos, esse funcionário está diante de você, mas agora ele é um irmão em Cristo.
É difícil a gente contextualizar uma narrativa tão pequena e que, ao mesmo tempo, lida com questões tão complexas. Esse quadro que eu tentei pintar aqui diante de nós, ele não nos traz toda a realidade de Filemão, mas talvez nos ajude a notar a dificuldade instaurada neste livro. De um lado, temos o apóstolo Paulo, e de outro, temos Filemão. Paulo em meio à sua prisão lá em Roma, e Filemão na sua cidade, Colossos, um grande líder da igreja, no princípio, em seus primórdios, e o outro, homem influente, de posses, um crente fiel que abriga a igreja na sua própria casa. E entre ambos, no meio dos dois, um homem chamado Onésimo. Onésimo, meus irmãos, era um escravo gentil. Ele era servo de Filemão. E aqui eu quero abrir talvez um parênteses meio grande, que precisa a ser explicado, porque vem coisas à nossa mente. As leis que regiam essa relação vinham de Roma. Era comum naquela época a escravidão. As pessoas possuíam escravos trabalhadores. Nosso intuito aqui, meus irmãos, não é defender e nem considerar a escravidão como sendo algo aceitável. Tem uma explicação muito boa, que é dada por um pastor britânico do século passado, que ele diz no seu comentário em Colossenses o seguinte: em primeiro lugar, o evangelho é dirigido a indivíduos e apenas em modo secundário à sociedade. É função do homem guiado pelo evangelho influenciar o mundo. Em segundo, o evangelho atua sobre atitudes espirituais e morais, só depois, em decorrência disso, sobre atos e instituições. Em terceiro, a mensagem do evangelho abomina a violência. Assim, não se envolve diretamente com a estrutura política ou social, mas declara princípios que afetam essas estruturas. O que entendemos, meus irmãos, é que a primazia do evangelho é o reino de Deus, e não um ativismo sociopolítico. Toda influência nas esferas de poder devem ser alvo dos crentes que foram transformados pelo evangelho. É assim que nós plantamos e fazemos da sociedade um lugar mais justo, um lugar bom para se viver. Outro excelente comentário acerca dessa questão da escravidão presente no livro de Timóteo. Tem um excelente comentário sobre a questão do pastor Carlos Oswaldo, foi durante muito tempo reitor do Seminário Palavra da Vida. E ele diz o seguinte: nenhum dos escritos do Novo Testamento condena abertamente a escravidão, uma degradação horrível da dignidade humana. Apesar disso, as prescrições tanto de Paulo como de Pedro impõem aos senhores de escravos cristãos padrões tão altos que fazem a abolição parecer quase óbvia, sem contudo mencionar a palavra alforria. Mas talvez ainda exista sobre a sua mente a dificuldade de um servo de Deus ser dono de escravos. Mesmo que isso tenha acontecido há muito tempo atrás, talvez pensamos em escravidão de modo semelhante àquilo que a gente viu na história, aquilo que aconteceu em nossa própria nação. Apesar da escravidão nunca ter sido algo agradável, a escravidão, em alguns casos, era até mesmo uma saída para quem era necessitado de comida. Existiam vários tipos de escravos, inclusive escravos que serviam na casa, e muitos desses eram tidos como do lar, possuíam direitos, eram bem tidos pela família. Alguns escravos poderiam até mesmo comprar sua liberdade. E como em tudo na vida, existiam também vários tipos de senhores escravos, bons e maus. Assim como temos vários tipos de patrões, não é mesmo? Posto que Paulo exalta de sobremodo o amor e a fé de Filemão, não é de se admirar que Filemão fosse um bom senhor para os seus servos. Meus irmãos, Onésimo era um escravo
que havia fugido de seu senhor, Filemão. Provavelmente por conta de tê-lo roubado. Quando a gente apronta, geralmente a gente corre da consequência, né? O fato, meus irmãos, é que Onésimo foi parar em Roma. Aquele escravo correu, fugindo porque ele havia aprontado, e foi para uma cidade grande. Geralmente é isso que acontece, né? Pessoas que aprontam buscam se refugiar em aglomerados de gente. E ele foi para se esconder no meio daquela multidão que ele vivia. Conta-se que havia em Roma muita gente na condição de Onésimo. Muitos escravos que haviam fugido dos seus senhores, pelas mais diversas razões. Por ocasião e obra do Espírito, Onésimo se encontra com Paulo. E através disso, Onésimo então começa a seguir a Jesus. E agora Paulo o envia de volta a ninguém mais, a ninguém menos do que o seu senhor Filemão. Uma cidade grande se transforma num mundo pequeno, porque Deus tinha um plano maior em tudo isso. Sendo assim, meus irmãos, pensemos nas implicações desse fato. O que eu faço com quem me causou mal? O que eu faço com aquele que me causou mal, mas que agora é meu irmão em Cristo? É aquela velha história. Fulano fez o que fez e agora diz que é crente. Bonito. Sei, estou acreditando nessa conversa. Nós temos dificuldade com essas coisas porque existe muita gente maldosa. Existem pessoas aproveitadoras mesmo. Segundo, porque diante de fatos assim, nós precisamos lidar com algo muito difícil dentro de nós, que é nós mesmos. Diante de fatos assim, somos incomodados pelo Espírito a lidar com o nosso orgulho. O que fazer diante de quem outrora me foi inútil? O que fazer com quem me roubou, com quem me traiu, com quem jogou a confiança que eu tinha, toda a confiança que eu tinha por água abaixo? Eu acredito que uma ideia que salta diante de nós aqui, é que o amor de Cristo em nós, nos impulsiona a um viver piedoso, a despeito de nós. E eu quero refletir contigo então, sobre algumas implicações que o amor cristão nos traz. Analisar a partir dos argumentos de Paulo a Filemão, em favor de Onésimo, e perceber as implicações do amor cristão, implicações práticas. E eu quero deixar aqui 3 implicações do amor cristão, que precisam ser demonstradas principalmente com relação aos santos, aos demais crentes. A primeira delas, meus irmãos, é que o amor cristão, ele nos leva ao apoio aos santos. Olha lá o verso 7. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Paulo não esconde a sua gratidão pelo amor e a fé de Filemão. Existia algo que chamava atenção na vida deste homem. Filemão era reconhecido por seu amor, era reconhecido por sua fé. Mas o interessante é que isso não era algo meramente abstrato. Nós vemos muita gente idólatra sendo reconhecida pelo mundo como uma pessoa de fé. Nós temos muita gente com obras aparentes sendo classificadas como pessoas amorosas. Mas isso pode ser meramente algo abstrato. Mas com Filemão era diferente, porque ele era conhecido por amar ao Senhor Jesus, mas também por amar aos santos que estavam ao seu lado. Sabe, não é difícil vermos pessoas declarando o seu amor a Jesus. Pessoas que declaram o seu amor de Jesus, a Jesus como uma poesia, como algo lindo, como algo belo, e realmente o é. Mas ao passo de que muitas dessas pessoas acham que o seu compromisso acaba por aí. Nós precisamos entender, relembrar
de que o amor para com Deus produz amor para com o nosso próximo. Nos lembrarmos das palavras de João, lá em 1 João, no capítulo 4, no fim: se alguém diz eu amo a Deus e odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Meus irmãos, se amamos a Deus, amaremos quem está labutando com a gente na fé, ou pelo menos seremos instigados a amar a quem está do nosso lado. É algo que nos cai por tabela, não é um opcional, não é um topping que a gente escolhe se vai no açaí ou não. Não é algo que eu escolho, que eu quero do meu jeito, que eu quero do meu modo. Não posso escolher com quem me relacionar se essa pessoa pertence a Cristo, se estamos na mesma igreja. É com essa vida que eu preciso estar junto. Cristo nos diz claramente lá em Mateus 22 que toda a lei e os profetas se resumem em amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Assim sendo, meus irmãos, o nosso viver inclui o nosso apoio aos irmãos. Olhe para a pessoa que está ao seu lado. Não diga nada a ela, mas observe ela. É essa pessoa que está ao seu lado que carece do seu apoio. É essa pessoa que está nesse templo que carece de você. Seja numa oração, num abraço, no estar junto diante de lutas, de dificuldades, na compaixão, no auxílio, partilhando o que temos e que falta na vida do irmão. Nossas vidas precisam estar entre aquelas pelas quais os santos encontram ânimo. Sejamos, pois, irmãos, um apoio presente, buscando, se interessando, não medindo esforços, deixando de lado o nosso comodismo, o nosso conforto, a nossa comodidade, muitas vezes, para apoiar quem está carecendo de nós. Não medindo esforços, sendo achados quando procurados. Devemos ser aqueles, meus irmãos, pelos quais o coração dos santos tem sido reanimados. O amor cristão implica em apoiarmos uns aos outros. Que sejamos esses pelos quais o coração dos outros crentes tem sido reanimados. Segunda implicação do amor cristão, meus irmãos, é que o amor de Cristo em nós, ele nos leva ao perdão, ele nos faz perdoar. Paulo era convicto que o amor de Cristo presente na vida de Filemão o levaria a perdoar Onésimo. Olha comigo o verso 8. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, todavia solicito em nome do amor. Olha lá no verso 14, no fim. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Paulo cria piamente que o amor de Cristo, a obra de Cristo realizada na vida de Filemão, o levaria a perdoar Onésimo. Paulo considera que o amor cristão em nós é o agente impulsionador do perdão, é o fator gerador que faz a gente perdoar essa pessoa que está ao nosso lado. Portanto, meus irmãos, o apelo está alicerçado nesse amor, em algo que já temos dentro de nós, em algo que já recebemos. Filemão está diante de Onésimo, aquele homem que outrora havia aprontado poucas e boas com ele. O servo fujão está na tua frente, aquele pelo qual Filemão talvez não quisesse ver nem que fosse pintado de ouro. Só que agora Filemão tem um apelo por parte de Paulo, escrito a próprio punho: receba-o de volta. Você já imaginou? Estar diante alguém que você não deseja,
mas que agora você tem um apelo profundo, vindo de alguém que era pleno conhecedor da obra de Cristo nos seus filhos. Note bem, meu irmão, minha irmã, mesmo que sejamos crentes fiéis, muitas vezes nós carecemos de exortações, nós carecemos de gente que nos puxa a orelha. Nós precisamos de lembretes acerca da nossa postura diante de situações assim. Filemão foi constrangido. Paulo afirma que Onésimo era outro. Aquele homem mau, agora pertencia a Cristo. Aquele homem que era mau, agora pertencia a Cristo. Onésimo não era mais um fugitivo, agora ele era uma nova criatura. Olhando para a história de Onésimo, eu me lembrei de um conto que narra a história do coelho sem jeito. Conta-se que há muito tempo no reino dos coelhos, havia um dentre eles que nunca se comportara de forma digna de um coelho. Na sua infância, enquanto os demais coelhinhos brincavam de pega-pega, o coelho sem jeito gostava mesmo era do empurra-empurra. Na adolescência, enquanto os demais amigos amavam passar o tempo correndo pelos campos verdes, exibindo todo o seu vigor, o coelho sem jeito amava mesmo era armar arapucas. Sua paixão era cavar buracos, cobri-los com folhas, para que quando os outros coelhos passassem correndo, pudessem assim de modo bem cruel cair nos buracos. Quando jovem, enquanto os jovens coelhos pensavam no futuro e buscavam uma ocupação que os dessem condições de, quem sabe, cuidar de uma bela jovem coelha, o coelho sem jeito continuava sem jeito. Saía despreocupado pelas matas, acordava a hora que queria, amava roubar cenouras nos campos alheios, não se preocupava, não estava nem aí para o amanhã. O tempo passou e o coelho sem jeito alcançou a idade adulta. Ele continuou sua vida. Por onde passava, os coelhos comentavam: esse aí não tem jeito mesmo, lá vai o coelho sem jeito. Até que certo dia, alguém, enquanto ele passava, disse, e ele ouviu: esse aí é o coelho mais inútil que já se viu nesse reino. Realmente ele não tem jeito. Magoado com o que ouvira, o coelho sem jeito saiu a correr pelas matas. Correu tanto que acabou indo parar em um lugar muito, mas muito distante da cidade daquele reino. Ele então começou a perceber que aquele lugar era estranho, seu andar mudou o ritmo e aquele lugar lhe botou um baita medo. Um medo que ele nunca havia sentido. De pata em pata ele caminhava. O temor de que algo ruim acontecesse tomou conta do sem jeito. Não passou muito tempo até que o seu medo se confirmasse. De um modo muito cruel, o sem jeito foi pego. Jogaram uma rede por cima dele e quanto mais ele tentava escapar, mais se enrolava. Sem jeito foi pego, amarraram-no e colocaram em cima de uma mesa improvisada. Quando ele viu onde estava, percebeu então que estava completamente enrascado. Ali era o acampamento dos caçadores, com os olhos estatalados, o coração palpitante. Ele então percebe, seu fim está próximo, estava prestes a ir por fogo. Então um dos caçadores se levanta, vai em sua direção, aonde sem jeito estava amarrado, e com o intuito de prepará-lo para pôr ao fogo, começa a desamarrá-lo. De repente, no exato momento em que o caçador o desamarrou, um coelho que havia ido em busca do sem jeito, passa por diante dos caçadores, pula em cima da mesa. Uma confusão se fez ali. Então, no meio de toda aquela bagunça, sem jeito consegue fugir. Ele salta da mesa e começa a correr sem parar. Mais à frente, depois de muito correr, sem jeito percebe que está correndo sozinho. Ele viu que o coelho que havia pulado na mesa para ajudá-lo não estava com ele. Ele então volta cuidadosamente pelo caminho de sua fuga. E escondido pelas plantas rasteiras, vê que o coelho que o salvara, agora era o coelho que queimava em seu lugar. Naquele momento, o coração do sem jeito se encheu de tristeza. Ele percebeu que a sua vida foi salva, mas que para ser salva alguém teve que morrer. Sem jeito voltou para o reino dos coelhos e ficou a pensar: eu nunca fiz nada para agradar alguém.
Eu sempre fui o pior dos coelhos, todos me chamam de sem jeito, e mesmo assim aquele coelho me salvou, morreu a minha morte. E assim, o coelho sem jeito percebeu que mesmo que por um preço muito alto, havia sim um jeito para a sua vida. Conta-se desde então que a vida daquele coelho nunca mais foi a mesma. Assim como o sem jeito, há jeito para quem está em Cristo Jesus. Onésimo, um servo inútil, agora se tornou um servo indispensável para Deus, mesmo que por um preço caríssimo. Agora, Onésimo é um servo útil. E é interessante porque o nome de Onésimo significa servo útil, mas a sua natureza pecaminosa fazia-o lutar contra isso, era contrária. O pecado fazia dele um servo inútil, mas em Cristo isso mudou. Onésimo foi restaurado, Cristo o refez. E a gente precisa glorificar o nome de Deus pela gloriosa obra de salvação que foi operada em nós. Lutero costumava dizer: todos nós somos Onésimos. Em Cristo fomos perdoados. Hoje somos servos úteis nas mãos do Senhor. Posto isso, meus irmãos, quem somos nós para acharmos que Deus não pode operar tão grande obra na vida dos outros também? Se somos e fomos alvos de tão grande perdão, quem somos nós para negarmos perdão? Se há algo entre você e o teu irmão, não deixe para amanhã. Se o amor de Cristo está em ti, eu tenho plena convicção, se você é um salvo, se o amor cristão está sobre a sua vida, sobre o seu coração, o Espírito está te falando nesse momento: perdoe, perdoe, perdoe. O amor cristão nos leva ao perdão. E não podemos fazer de conta de que isso não é uma implicação do crente. Terceiro, meus irmãos, o amor cristão também nos leva à humildade. Verso 15: pois acredito que ele veio a ser afastado de ti, temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo. Meus irmãos, quando nós compreendemos o perdão que recebemos, além de perdoarmos, somos chamados à humildade. Paulo clama para que Filemão receba a Onésimo. Receba-o, mas não o receba de qualquer forma. Paulo apela para que Filemão o aceite agora como um irmão em Cristo. Note, preste atenção, nós não estamos falando de colocação, nós não estamos falando de cargos, nós não estamos falando de patentes. A discussão não é sobre hierarquia. O assunto é: em Cristo todos somos filhos. Se somos todos filhos, nós que aqui estamos, somos todos irmãos. Não importa se sou chefe, se sou operário, se sou superior ou se sou de um cargo menor, diante do Senhor nós somos iguais. Filipenses 2, verso 3 e 4 diz: nada façais por contenda ou vanglória, mas considerando os outros superiores a Cristo. Não julgou, meus irmãos, por usurpação o ser Senhor, antes assumiu a forma de servo e a si mesmo se humilhou. A vida do crente tem que ser pautada por humildade. Ninguém é maior que ninguém. Temos cargos, temos funções, dons diferentes na casa de Deus. O que é lindo, o que é maravilhoso, o que nos mostra o quanto a criação do Senhor é diversa, é bonita, é bela. Mas isso não indica em momento algum superioridade. Onésimo não era somente um escravo. Onésimo era um irmão em Cristo.
Precisamos olhar para os nossos irmãos como caríssimos, seres preciosos, vidas lavadas e redimidas no Cordeiro, mesmo que outrora essa pessoa fosse a pior possível. Pedreiro e advogado, faxineira e médica, todos juntos diante do Senhor, não por seus méritos, mas debaixo do mérito de Cristo. Portanto, não consideremos o que cada um tem, ou aquilo que cada um faz. Tratemo-nos por irmãos a todos de igual modo. Irmão, se você é um empresário, e irmãos trabalham para você, seja coerente, trate-os como irmãos, não os despreze, não os julgue menores, ame-os. Se você é um funcionário, ou está submisso a um crente, não o julgue, nem o acuse de se sentir superior por ter um cargo acima. Ele é o seu irmão, ame-o também. Nós estamos juntos no mesmo barco, e precisamos trabalhar para que o barco siga avante, para que ele não afunde. E para isso todos nós, cada qual em seu lugar, precisamos seguir a orientação do comandante. Cristo é o nosso comandante. Vivamos, pois, meus irmãos, pautados na humildade, considerando um ao outro superior a si. O que a gente faz com isso? Temos diante de nós Paulo, Onésimo, Filemão. Um sábio pastor, um pecador regenerado e um crente fiel. Um sábio pastor orientando um crente fiel que seu amor a Deus e aos irmãos possui implicações. E essas implicações precisam abarcar este pecador que agora foi regenerado. De forma bem prática, precisamos ser o braço forte, a mão amiga. Devemos ser o apoio presente para os nossos irmãos. Precisamos, meus irmãos, mesmo que nos doa, mesmo que mexa com as nossas entranhas, com o nosso orgulho, perdoar quem um dia nos ofendeu. Somos irmãos. Precisamos viver em humildade, em amor cristão. Sabe, quando olhamos para Filemão, vemos que a obra redentora de Cristo, para o livro de Filemão, não para o personagem em si, nós vemos que a obra de Cristo alcança quem quer que seja, onde quer que esteja, através de quem quer que seja. Onésimo encontrou o Evangelho, e isso fez dele um novo homem, isso o tornou um servo útil. Isso serve para você que está entre nós, que talvez não compreenda os porquês da vida, que não sabe qual o sentido das coisas, e nem faz ideia de como será o teu amanhã. Eu quero lhe dizer, há jeito sim. Assim como para um coelho de um conto que não havia jeito, há jeito para a sua vida. Quando encontramos a Cristo e nos rendemos a Ele, entendemos que Ele morreu a nossa morte, que pagou o nosso preço. Isso para que pudéssemos ser livres. Livres da nossa própria inutilidade, livres da nossa própria maldade, livres da condenação eterna. E Ele nos torna em servos úteis. Ele nos mantém em seu bom caminho, nos revela o seu bom propósito e nos dá a esperança de um amanhã glorioso. Por isso, se você não está em Cristo, eu apelo para você nessa manhã, renda-se ao Salvador, renda-se ao Senhor. Mas isso também serve para nós que já fomos achados em Cristo. Olhar Onésimo, meus irmãos, nos faz lembrar a obra gloriosa de Cristo em nós. Éramos escravos do pecado, estávamos perdidos nesse mundo mal, tentando fugir da consequência de nossos erros. Como Cristo foi gracioso, Ele nos refez por completo. Aleluia. Mas ao passo que olhar para Filemão nos faz lembrar que somos participantes de uma obra gloriosa. Temos um compromisso para com o nosso Mestre. Isso nos faz descansar nos méritos de Cristo, mas também nos faz acordar de nosso comodismo, para que não desanimemos.
Sejamos, pois, irmãos, gratos por tão grande salvação, mas sejamos também aqueles que reanimam corações dos crentes, aqueles que vivem a autenticidade do amor cristão. Amém? Que o Senhor nos conserve em Tua palavra, que Ele faça-nos a viver de modo piedoso e digno do Seu amor. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado porque o Senhor é bom, e mesmo na nossa pequenez e em meio às nossas dificuldades, o Senhor se revela a nós. Portanto, peço, Pai, que aquilo que pudemos, ó Deus, compreender por intermédio do Teu Espírito, Pai amado, nos incomode no sentido de nos voltarmos ao Senhor. Ó Deus, que as implicações de um bom servo, ó Deus, possam estar presentes em nós, apoiando, perdoando, vivendo de modo humilde. Mas, Pai, que acima de tudo nunca venhamos a nos esquecer de que o Senhor realizou algo grandioso em nossas vidas. E realizou para que também pudéssemos frutificar no Teu reino. Guarda a Tua igreja, guarda o Teu povo, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Cristo oramos. Amém.